Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, e para tanto eu quero ler com vocês um texto que está no livro de João, no capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo de número 5, vou ler aqui apenas alguns poucos versículos para a nossa meditação. Nós estamos num final de semana intenso, eu estou no final de semana intenso, ontem fiz um casamento ontem à noite, hoje de manhã estive aqui, agora às 15 horas fiz outro casamento, o povo está casando, irmãos, e eu estou alegre, eu estou feliz, né? Mesmo em tempos de pandemia o povo está casando, fiz o casamento agora à tarde, corri para cá e o cansaço vai batendo, né? Chega no domingo à noite a gente já não está aguentando muita coisa não. Mas vamos lá, olha só, Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 em diante, já está aí na tela para vocês, está dizendo aí, nessa versão que vocês estão vendo, depois disso, né? Depois disso, vocês veem aqui, eu vejo lá, depois disso o quê? Daqui a pouco vocês vão saber. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes alpendres, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Ele não estava ali há 38 anos. Há 38 anos ele se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Ou queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou curado, ficou são, e tomou o seu leito e andava, e era aquele dia sábado. Amém. Feche os seus olhos onde você está. Paizinho querido e amado, te dou graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu de ler na tua santa palavra este texto sagrado. Meu Deus, agora iremos ministrar a tua palavra, Senhor. Usa de misericórdia para conosco, fala conosco, Senhor. Traz revelações da tua palavra para a tua igreja nesta noite, Pai. Prepara os corações, que ao ouvirmos a tua palavra, nela nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Pai, para não pecarmos contra ti. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glórias a Jesus. Meus queridos irmãos, nós lemos um texto que fala de um dos milagres de Jesus registrados no Evangelho de João. Fala-se que no Evangelho de João tem 7 milagres de Jesus narrados. Isso sem contar um que eu considero um milagre, que está lá no final de João, que é quando Pedro corta, desembainha a espada, corta ali a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, e quando foram prender Jesus, e a orelha dele cai, aí Jesus pega a orelha, coloca no lugar, e tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, acho que nem cicatriz ficou. Então isso é um milagre também, né? Mas esse não está narrado entre os 7 milagres de Jesus, que costumam afirmar ter aqui no livro de João. No livro de João, os estudiosos mencionam 7 milagres. O primeiro está no capítulo 2, é a transformação de água em vinho. O segundo milagre de Jesus, narrado em João, foi a cura do filho de um oficial. Esses dois estão narrados no capítulo 2 de João e aconteceram em Caná da Galileia.
Em Caná da Galileia há a transformação de água em vinho. E em Caná da Galileia, esse oficial encontra Jesus e intercede por sua filha, que na verdade não estava em Caná. A filha estava em Cafarnaum. E aquele oficial encontra com Jesus em Caná e intercede: Jesus, a minha filha está prestes a morrer. Aí Jesus fala: calma, tenha fé, pode ir embora, fique tranquila, tua filha está curada. Ele sai de Caná da Galileia e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, vieram ao encontro dele e disseram: olha, sua filha está sarada. E ele pergunta: mas a que horas aconteceu isso? Foi tal hora. E ele diz: mas foi exatamente na hora que eu me encontrei com Jesus lá em Caná, e Jesus disse: pode ir que a sua filha está curada. Esse então foi o segundo milagre. O terceiro milagre de Jesus registrado em João é esse do capítulo 5 que eu acabei de ler, a cura do paralítico no tanque de Betesda. O quarto milagre de Jesus no livro de João é a multiplicação de pães e peixes, está no capítulo 6. O quinto milagre de Jesus narrado em João é a narrativa de que Jesus anda sobre as águas, está também no capítulo 6. O sexto milagre de Jesus está no capítulo 9, é a cura de um cego de nascença. E o sétimo milagre de Jesus está narrado no capítulo 11, trata-se da ressurreição de Lázaro, que já estava morto fazia 4 dias. Então, esse texto que eu li, ele menciona, ele fala do terceiro milagre dos 7 milagres de Jesus aqui no livro de João. Tem um fato curioso nesse milagre, é que todos os milagres de Jesus narrados na Bíblia, ele é provocado por aquele que necessita do milagre. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela precisava do milagre, ela foi até Jesus, ela entrou no meio da multidão, foi atrás, tocou na orla para que ela fosse curada. Aquela mulher cananeia de Mateus 15, que vai atrás de Jesus e fala: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, tem misericórdia, expulsa esse demônio da minha filha. Aquela mulher que Jesus disse que não era lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você pega, por exemplo, o milagre de Lázaro sendo ressurreto. Quando ele adoeceu, suas irmãs mandaram dar notícia a Jesus de que ele estava enfermo e elas clamavam para que Jesus fosse ao encontro de Lázaro. Caso, por exemplo, dessa filha do oficial do rei, esse oficial vai até Jesus e diz: eu preciso do Senhor. Então, os vários milagres que tem narrado na Bíblia, as pessoas vão até Jesus. O cego Bartimeu, por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, versos 46 a seguir, vai dizer o seguinte, que Jesus está passando e o cego Bartimeu ali em Jericó, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, todos os milagres de Jesus narrados na Bíblia, a pessoa que carece do milagre, ela vai até Jesus, ela pede a Jesus o milagre. No caso desse homem aqui, não foi assim. Aqui há uma exceção, e é um fato curioso. Esse homem, ele está aqui, e ele não pede para Jesus curá-lo. Acontece o contrário. Jesus é que chega naquele homem e pergunta: você quer ficar são? Isso é um fato curioso. Um outro fato também é curioso, uma outra curiosidade, é que nenhum dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse milagre. Esse milagre está registrado apenas aqui nesse livro. Mas, queridos, o texto que eu li, ele inicia dizendo: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso o quê? Explico para os irmãos. Capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia, que é próximo da sua cidade natal, ou da sua cidade onde os seus pais moravam, que era em Nazaré. Os irmãos sabem que Jesus, seus pais, sua família vivia em Nazaré. José, pai de Jesus, era um carpinteiro na cidade de Nazaré. Os irmãos sabem que Jesus nasceu em Belém, não nasceu em Nazaré e nem na Galileia. Jesus nasceu em Belém. Belém é uma cidade que dista de Jerusalém 10 quilômetros, é coladinha.
É como aqui Taguatinga e Guará, 2 cidades coladas. Quando a gente vai a Israel, estive lá algumas vezes, quando nós fomos a Israel, a irmã Esther estava com a gente, quando a gente vai a Belém visitar lá a igreja da Natividade, local onde diz que Jesus nasceu, onde tem ali a manjedoura, essa cidade, ela hoje não faz parte de Israel. É uma cidade palestina que está sob o domínio dos cisjordanianos, né? É uma cidade da Cisjordânia, Palestina. Entre Jerusalém, ou entre Israel e aqui Belém, tem um muro. Tem um portão grande, ninguém entra de uma cidade para outra. Nós, estando em Jerusalém, fazendo a turnê dentro de Jerusalém, quando a gente quer visitar Belém, a gente chega no portão, o guia que está conosco na caravana, ele tem que descer, porque ele não pode entrar na terra palestina, porque ele é judeu. E aí, o ônibus, a caravana que está com a gente, a gente é entregue para um guia palestino que nos conduz lá dentro da cidade de Belém, para os irmãos terem uma ideia. Então, Jesus nasceu em Belém, mas ele vivia em Nazaré. E aí, por que Jesus nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém por um fato muito interessante, não é? Os irmãos conhecem Mateus capítulo 2, a Bíblia fala de 3 reis magos, ou de 3 magos, que foram até Herodes comunicar a ele que havia nascido o rei dos judeus. E pede permissão para que eles, os magos, levem presentes para Jesus. O rei, quando soube, por intermédio dos magos, de que havia nascido o rei dos judeus, o rei Herodes logo se incomodou. Como assim? Rei aqui nessa terra sou eu. Nasceu um rei? Vou mandar matar. Pensamento dele. E ele então autoriza os magos irem até Jesus. Os magos, guiados por uma estrela, eles vão até Belém e levam presentes para Jesus lá. Visitaram Jesus ali ainda na manjedoura. Herodes, quando liberou os magos para ir até Jesus, ele fez uma recomendação. Não, tranquilo, podem ir. Visitem lá o rei dos judeus. Levem presentes, mas depois retornem, me traga notícias e me diga onde é que esse rei está. Esse menino está, porque eu também, rei Herodes, quero ir visitá-lo. Na verdade, a intenção eu queria matá-lo. E aí, o que acontece? Os reis vão, guiados pela estrela, chegam até Jesus. Lá onde está Jesus, eles presenteiam Jesus. E, divinamente avisados, por intermédio de um sonho, eles não retornam para dar notícia e para dar o endereço e para dizer para Herodes onde estava o menino. Porque em um sonho, Deus direciona eles para outro caminho. E eles então vão para outro caminho e não retornam para Herodes. Por eles não retornar a Herodes, eles ficam muito furiosos. Herodes fica muito furioso. Herodes então faz o quê? Ele assina um edito. Já que não me disseram onde está esse menino, que os magos estão dizendo que vai ser rei dos judeus, dos hebreus, dos judeus, né? Eu vou então resolver isso de outra forma. Vou mandar matar toda criança que mora em Belém de 2 anos para baixo. Toda criança nascida em Belém nesse tempo e nas circunvizinhanças com 2 anos para baixo é para matar todo mundo, com o intuito de que alcançasse Jesus, que viria a ser rei, como o foi e o é. Ele mandou matar todo mundo. Só que Deus, sabendo que havia a ordem de Herodes, Deus fala para José e para Maria, por meio de um sonho: pega o menino e fuja para o Egito. Fuja para o Egito, porque Herodes intenta matá-lo. E aí então, nessas circunstâncias nasce Jesus, ele escapa da morte, dessa matança do rei Herodes, foge para o Egito. Deus só autorizou o retorno de Jesus e os pais de Jesus para Nazaré depois da morte de Herodes. A Bíblia diz que depois da morte de Herodes, José e Maria pegam Jesus e retornam para Nazaré. Em Nazaré, já Jesus ali, ele cresce.
Acaba de chegar a mulher mais bonita desse mundo, a minha esposa Rosália Sante. Em Nazaré, Jesus começa a desenvolver o seu ministério. E aí acontece, Thaís, algo extraordinário, ou algo interessante. É que a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Então em Nazaré, que é onde morava a sua família, onde Jesus cresceu, onde ele começou a fazer milagres, as pessoas começaram a não honrá-lo, a não reconhecê-lo como Messias, porque eles conheciam a família dos pais de Jesus. Tanto é que em dado momento eles vão dizer, mas não é este o filho do carpinteiro? E não se chama seus irmãos, e relacionou os irmãos? E não chama sua mãe Maria, e eles não moram bem ali? Esse não é rei dos judeus não, a gente conhece esse. Jesus começou a operar milagres em Nazaré, na sua terra onde seus pais viviam, onde ele cresceu. Jesus então, não sendo conhecido em Nazaré, Jesus vai para Galileia. Jesus vai para Galileia. Na Galileia, Fabrício, Jesus começa a operar muitas maravilhas. Ali na Galileia, que tem Caná, logo próximo, Caná da Galileia, é um anexo da Galileia. Ali em Caná, então, Jesus realiza o primeiro milagre. Capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, naquele casamento. Ainda em Caná, no final do capítulo 2, Jesus então recebe o oficial do rei e cura a sua filha à distância. Capítulo 2. Aí, no capítulo 3 vai dizer que estava próxima a Páscoa e Jesus sobe a Jerusalém. Se você olhar o mapa de Israel, a Galileia está aqui embaixo, Caná da Galileia está aqui embaixo, Jerusalém está lá em cima. Então Jesus sai daqui da Galileia, sobe para Jerusalém. Por que que Jesus sobe para Jerusalém? Por conta da festa da Páscoa. Eu falei aqui hoje de manhã que o capítulo 23 do livro de Levítico, ele vai relacionar algumas festas anuais que os judeus, que os hebreus, eles celebravam. Eram sete principais festas principais que eles tinham que celebrar. Destas sete, 6 eram de celebração e uma era de juízo, que era o dia da expiação. Das 6 que eram de celebração, ou de celebrações, 3 era obrigatória a presença de todo judeu lá em Jerusalém. Poderia morar na Galileia, na Judéia, em Betsaida, Cafarnaum, Magdalena, qualquer lugar que morasse no território de Israel, tinham 3 festas que era obrigatória a presença deles em Jerusalém. Então, no capítulo 3 vai dizer que estava próximo à Páscoa e Jesus sobe a Jerusalém. Nessa subida a Jerusalém, as festas, para que os irmãos saibam o nome das festas, as festas eram a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, essas 3, era obrigatória a presença de todo judeu em Jerusalém, independentemente de onde morasse. Ainda que morasse fora do seu território israelita ali, era obrigatória a presença deles em Jerusalém. Festa da Páscoa, todo mundo vai para Jerusalém. Pentecostes, todo mundo vai para Jerusalém. Tabernáculos, todos vão para Jerusalém. Essas festas, cada uma delas tinha um propósito. Cada uma dessas festas tinha um objetivo, não é? Por exemplo, a festa da Páscoa celebrava, ela tinha o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido, e servido com ervas amargas e pães sem fermento. Isso era a festa da Páscoa, e esse era o propósito. A festa, vou pular algumas aqui, a festa dos tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, ela tinha o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto,
porque no deserto eles habitaram em cabanas, em tendas, né? E mesmo sem ter habitação, Deus cuidou do povo de Israel ali no deserto. Consistia numa semana de festa por causa da colheita dos frutos, o povo habitava em cabanas e oferecia sacrifícios, né? E a outra festa, a festa de Pentecostes, essa festa ela era celebrada também e tinha o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo. Por isso, por ser 50 dias depois dessa festa, ter o nome de Pentecostes, pente de penta, né? Que relaciona-se a 50. Então, no capítulo 3, estava próximo à Páscoa, Jesus foi obrigado a ir a Jerusalém. Então ele sai da Galileia, vai para Jerusalém. Aqui no capítulo 3 vai ter o encontro com Nicodemos, vai ter aquela situação de Nicodemos, vai ter o testemunho de João Batista, mas no capítulo 4 a Bíblia vai dizer que Jesus retornando de Jerusalém, a Bíblia diz que lhe era necessário passar por Samaria. Então Jesus está na Galileia, sobe a Jerusalém, participa da festa da Páscoa. Quando Jesus chega em Jerusalém, no templo, no local do templo, está tendo uma confusão, uma feira, um vende e compra lá. Jesus derruba a mesa de todo mundo, arranca o alzorrague, dá ali uma peia naquela turma, bota ordem na casa. Ali em Jerusalém, Jesus faz alguns e muitos milagres e ele volta. Na volta, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. E aqui tem um fato importante. Irmãos, judeus e samaritanos não se combinavam, mas não mesmo. Judeus e samaritanos eram inimigos ferrenhos. Judeu não falava com judeu, com samaritano, um não pisava no território do outro. E essa guerra começou lá depois da morte de Salomão. Logo depois veio Jeroboão e Roboão e houve uma confusão. 10 tribos vão para o norte. E lá, as 10 tribos do norte, coloca como capital Samaria. E 2 das 12 tribos de Israel vão para o sul, a tribo de Benjamim e Judá. E eles estabelecem Jerusalém como capital. Então tem 2 tribos aqui embaixo, em Jerusalém, aqui embaixo em Judá, e Jerusalém é a capital. E lá em cima, na parte norte, tem as 10 tribos e a capital é Samaria. E por conta dessa guerra, dessa confusão entre eles, eles se tornaram inimigos eternos. Inimigos eternos. Jesus está na Páscoa, está em Jerusalém, ele vai descer e ele diz, o texto fala, capítulo 4, que era necessário que ele passasse por Samaria. Em Samaria, Jesus encontra uma samaritana ali no poço de Jacó. E eles travam um diálogo. E num dado momento do diálogo, Jesus vai perguntar para aquela mulher: quem é o teu marido? Ela vai dizer: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer para ela: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Aquela mulher, ela ficou surpresa com a revelação de Deus, Deus revelando o seu passado, e ela fala: vejo que és profeta, vejo que és o santo de Israel. E o diálogo continua, aquela mulher se converte. Jesus segue caminho, descendo para Galileia, e aquela mulher vai para Samaria, porque eles estavam em Sicar, um lugar um pouco fora da cidade. Ela volta para Samaria e ela começa a espalhar a fama de Jesus, e dizendo que ela tinha encontrado aquele, que seria o libertador de Israel. E muitas pessoas em Samaria se convertem por causa do testemunho daquela mulher. Jesus seguiu o caminho. E aí, chega aqui onde nós lemos. Depois disso. Depois de tudo isso que eu falei para vocês. Depois de tudo isso. Depois disso. Depois disso. Havia uma festa entre os judeus. Essa festa aqui, muito provavelmente, é a festa dos tabernáculos.
A festa da Páscoa ocorre nos meses de março e abril, a data é variável. A festa dos tabernáculos ocorre no mês de setembro e outubro. Então, entre aquela primeira festa da Páscoa, que Jesus foi lá, encontrou os cambistas lá, entre aquele momento e esse momento, decorreram cerca de 5 meses, do mês 4 ao mês 9, 5 meses, 6 meses. Então, depois de quase 6 meses em que aconteceu todas essas coisas, Jesus agora, a Bíblia diz que tem uma festa em Jerusalém, é a festa dos tabernáculos, e Jesus sobe a Jerusalém. Por que ele sobe? Porque era obrigado. Todo judeu tinha que subir para Jerusalém. Falei para os irmãos que na festa da Páscoa, todos tinham que subir. Na festa de Pentecostes, ou dos tabernáculos, todos têm que subir, e na de Pentecostes também. Então, aqui, Jesus sobe a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, ele vai em direção ao templo. Existia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, Jerusalém tinham várias portas. Próximo à porta das ovelhas, e era chamada porta das ovelhas, porque essa porta ela ficava atrás do templo. E por essa porta é que entrava com os animais que haveriam de ser sacrificados lá no templo. Então era a porta das ovelhas, era por aquela porta que os animais passavam, porque entravam por aquela porta e já davam direto no local do sacrifício, no local onde os animais iam ser sacrificados. Então a Bíblia diz que próximo à porta das ovelhas existia um tanque. E esse tanque tinha 5 divisões, 5 alpendres. E jazia havia nestes alpendres muitos enfermos, paralíticos, cegos, todo tipo de enfermidade. Essas pessoas enfermas, elas iam a Jerusalém, mas elas não podiam entrar, porque elas eram proibidas de entrar lá na área do templo. Elas então ficavam no local mais próximo do templo, que era por essas portas. Mas elas não poderiam entrar na área do templo. Eram pessoas defeituosas, eram pessoas enfermas. Então elas ficavam no local mais próximo do templo possível, que era na porta das ovelhas, e ali próximo àquela porta tinha o tanque. Esse tanque também, ele era providencial, não existia ali só por existir. Era nesse tanque que havia a purificação dos judeus. O que era a purificação dos judeus? Todos aqueles sacerdotes, aqueles que faziam parte do sacrifício ali no templo, antes de iniciarem os seus procedimentos, eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar. Então nesse tanque de Betesda, é onde eles faziam as purificações, onde eles se lavavam, porque fazia isso, já entrava na área do templo, na área onde já iriam pegar os animais, já iriam fazer o sacrifício. Então, próximo à porta das ovelhas, um tanque, 5 alpendres, muitos enfermos, proibidos de entrar no templo, proibidos de entrar ali naquela área. Então está ali aqueles enfermos. Naquela época existia uma lenda, existia uma crença, de quando em vez, um anjo descia e agitava a água. E a crença era que o primeiro enfermo que se atirasse na água após a agitação da água pelo anjo, ela seria curada de qualquer que fosse a sua enfermidade. Por isso até, a reunião de muitos enfermos ali naquele lugar. Porque alguns iam ali também na busca do milagre, acreditando que um banho naquela água agitada pudesse curá-las, quando na verdade a água não curaria. Muitos enfermos aguardando o agitar da água por meio de um anjo. Algumas versões bíblicas você vai ver que esse texto que eu estou falando, ele vai estar escrito, ele vai estar escrito entre colchetes.
Bíblia corrigida, Bíblia atualizada, Bíblias versões mais antigas, todas, quando você lê esse texto que diz que um anjo descia, todas, vai estar entre colchetes. Essas Bíblias de hoje, que hoje estão fazendo Bíblia de todo quanto é tipo, né? É a Bíblia do jovem, é a Bíblia do adolescente, é a Bíblia do casal, é a Bíblia da família, é a Bíblia do empresário, é a Bíblia do carpinteiro, é a Bíblia do pedreiro, é a Bíblia, né? Hoje é Bíblia de todo jeito. É tanta tradução. Mas as Bíblias mais originais, elas trazem esse texto, que o anjo descia e agitava a água, traz entre colchetes. Toda vez que você ver na Bíblia um texto escrito entre colchetes, significa que lá nas versões originais em grego e hebraico não existe esse texto. Ele não existe nos melhores escritos, nos melhores originais. Esse texto que está entre colchetes foi acrescentado pelos tradutores para trazer uma compreensão melhor. Então, não significa que de fato existia isso, era uma crença, não estava lá nos originais, em grego e hebraico. Mas eles acreditavam que um anjo descia, agitava a água e o primeiro que pulasse seria curado. Tem ali então uma multidão de enfermos. E Jesus, quando ele chega lá em Jerusalém, quando ele chega então lá na festa dos tabernáculos, Jesus, ele não vai para outro lugar. Ele vai para este lugar. Chegando ali, ele vê tantas pessoas. E Jesus vê aquele homem. Jesus, que é onisciente, que conhece o meu passado, o seu passado, o meu futuro, o seu futuro. Jesus olhou para aquele homem e Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado fazia muito tempo. Havia 38 anos. Jesus, eu acredito que ele compadeceu-se daquele paralítico. Eu acredito que Jesus, ele teve compaixão daquele homem. E como eu disse, todos os milagres realizados por Jesus, a pessoa provoca o milagre. Aqui não. Aqui esse homem está ali, no meio da multidão, descrente, desanimado, desesperançado. Isto porque quando Jesus pergunta para ele se ele quer ficar são, ele fala, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me jogue no tanque. Sempre vai alguém, corre na minha frente e eu não. Então eu era uma pessoa só, que pelo jeito não tinha ninguém por ela, quem sabe abandonada pela família, quem sabe jogada na sarjeta completamente. Uma pessoa completamente sem esperança. Jesus então olha para aquele homem e pergunta, você quer ficar são? O enfermo responde, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, aquele homem, ele estava ali, e ele, pelo fato de ele não conseguir chegar na frente de outras pessoas e se jogar no tanque, acredito que ele estava ali por estar, mas ele não cria mais no seu milagre. Eu acho que ele não cria mais na sua cura, ele não cria mais na solução do seu problema. Ele pensava que tudo estava perdido e que não tinha mais jeito para ele. Eu imagino que ele pensava que tudo tinha acabado na vida dele, porque ele se achava impotente diante daquele problema. Mas queridos, o que aconteceu com aquele paralítico? Acontece com muitos de nós hoje. Quantas vezes nós estamos diante de um problema enorme, que a gente pensa, chegou no fim, não tem mais solução. Não, meu problema acabou, estou no fundo do poço, não tem ninguém por mim, não tenho família.
Não tem um homem sequer que pode estender a mão para me socorrer. Para mim não tem mais jeito. Talvez a solução para mim seja dar cabo da minha vida, cometer um suicídio, me jogar do prédio, me lançar na frente de um veículo que transita em alta velocidade. Muitas pessoas hoje, talvez, está diante de um problema que ela parece que não tem solução. Assim como esse homem pensava. Esse homem, ele vivia completamente desesperançado, desesperançoso. Esse homem nunca imaginava que o seu problema tinha uma solução. Talvez você aqui hoje está diante de um problema que você já lutou de todas as formas para tentar encontrar a solução e você ainda não encontrou. Quem sabe é um problema no seu casamento, que já perdura desde quando você casou, e talvez você já completou bodas de ouro, 50 anos de casado. Quem sabe é uma enfermidade. Quem sabe é um problema financeiro que te persegue. Quem sabe é uma onda de desemprego. Quem sabe é um filho na droga. É alguém na prisão, próximo a você. Está na penitenciária. Quem sabe é alguém jogado na sarjeta, envolvido com crack, com cocaína, com qualquer outra droga, lícita ou ilícita. Um alcoólatra. E você está pensando, não tem jeito. Já fiz de tudo. Não sei mais o que fazer. Para mim não tem solução. Esse homem, o seu sofrimento perdurava há 38 anos. 38 anos. Querido, querida, quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, é verdade, vem mesmo. Vem mesmo. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Uma noite para a gente, começa agora às 18. Termina amanhã, 6 da manhã. Uma noite para a gente é de 6 a 6, tem 12 horas. Você sabia que para Jesus o tempo não é contado igual ao nosso? O nosso tempo é cronológico, tem um relógio, tem um ponteiro, tem 12 horas no dia, 12 horas na noite, total de 24 horas. O relógio de Jesus não tem ponteiro, o relógio de Jesus não está dividido em 12 horas. João diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. A noite para aquele homem durou 38 anos. Mas um dia, Jesus chega para botar fim no sofrimento. Um dia Jesus chega para quebrar o protocolo. Um dia Jesus chega para inverter a ordem. Um dia Jesus vai chegar para fazer aquilo que você não pode fazer. Um dia Jesus vai chegar para botar fim no seu sofrimento. Um dia Jesus vai chegar para virar a página negra da sua história e começar a escrever uma história linda sua. Não tem sofrimento que dure eternamente. Tudo passa. Tudo passa. Nada dura eternamente. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe doença que Jesus não possa curar. Não existe um pecador que Jesus não possa salvar. Jesus chega ali, vê aquela multidão,
e pergunta: você quer ficar curado? Eu quero te dizer que nessa noite Jesus quer curar você. Nessa noite Jesus quer abençoar você. E a pergunta é: você quer ser abençoado? Muitas das vezes nós temos que manifestar ou expressar a nossa manifestação de vontade. Nós temos que expressar a manifestação da vontade. Jesus chega para o cego Bartimeu, lá em Marcos 10, 45, 46 em diante, e vai dizer: que queres que te faça? Os irmãos acham que Jesus não sabia o que é que aquele cego queria? Jesus sabia. Mas Jesus queria que ele expressasse: eu quero um milagre, eu quero enxergar. Deus chega para Adão: Adão, onde estás, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia, mas Deus queria que Adão expressasse. Você quer ser abençoado hoje? Você quer receber o seu milagre hoje? Você quer ser abençoado hoje? Você que está na internet nos acompanhando pelo canal do YouTube da nossa igreja, você quer receber o seu milagre hoje? Você quer receber a sua cura hoje? Você quer ser abençoado hoje? Eu quero te dizer que o Jesus que encontrou aquele paralítico que jazia ali naquele tanque, ou que jazia enfermo há 38 anos, esse mesmo Jesus, ele está aqui nesta noite. E assim como ele curou aquele paralítico, ele pode curar você. Assim como ele abençoou aquele paralítico, ele pode abençoar você. Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Jesus pode curar você. Jesus vai abençoar você nessa noite. E eu quero lhe dar pelo menos 2 motivos porque Jesus pode e vai abençoar você nessa noite. Primeiro motivo, porque Jesus pode abençoar você nessa noite, é porque assim como aquele paralítico estava no meio de uma multidão de enfermos, uma multidão, mas Jesus enxergou aquele paralítico no meio da multidão. Jesus viu aquele paralítico no meio da multidão. Jesus sabia que aquele paralítico estava com aquele problema já fazia 38 anos. Esse mesmo Jesus, ele vê você no meio da multidão. Esse mesmo Jesus, ele sabe há quanto tempo você está no deserto. Esse mesmo Jesus, nesta noite, ele sabe quanto tempo está durando esse seu sofrimento. Ele sabe há quanto tempo você está clamando e pedindo a Ele por um milagre, por uma resposta. Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. E Ele tem o que você precisa nessa noite para te dar. Então, você vai ser abençoado nessa noite, porque Jesus está aqui. Ele sabe o seu problema. Ele sabe há quanto tempo você está sofrendo. E Ele tem todo o poder. Assim como Ele disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele pode dizer para você nesta noite: tome posse da tua vitória. Tome posse do teu milagre. Receba a tua bênção nesta noite. Esse é um motivo. Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão, aquele homem que era um homem já sem esperança. Ele não tinha mais sonhos para sonhar. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele quem viu a Jesus, mas foi Jesus quem o viu. Jesus não apenas o viu, mas viu o seu passado. Irmãos, essa história de Jesus ver o passado, eu estava lendo esse texto hoje, aqui atrás no capítulo 1 de João, depois do versículo 35, o evangelista João vai narrar sobre os discípulos. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária que tem aqui. Jesus está chamando os discípulos. No versículo 47,
Versículo 44 fala que, quando Jesus está escolhendo os discípulos, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha a cena. Filipe chega no seu amigo Natanael e fala: ô Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés falou, aquele de quem Moisés, as leis e os profetas falaram. Nós achamos Jesus, Natanael, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, com desdém, com desprezo, falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver com seus próprios olhos. Quando Filipe se aproxima de Jesus, Jesus viu Natanael. Olha só que lindo. Jesus viu Nazaré vir ter com ele e lhe disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus está vendo Natanael pela primeira vez ali, teoricamente. E aí Jesus faz um elogio e fala da sua reputação. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael diz para Jesus assim: de onde me conheces tu? Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que segredo tem nisso aqui para Natanael? Só porque Jesus disse: antes que Filipe te visse, eu te vi debaixo da figueira. Jesus só disse isso, mas isso foi o suficiente para Natanael imediatamente mudar de opinião e dizer: Rabi, vejo que tu és o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu nessa cena, irmãos? Deixa eu dizer para os irmãos. Lembra daquela história que eu falei? Que o rei Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos para tentar pegar Jesus, que o anjo mandou a família fugir para o Egito. Nessa época, Natanael tinha essa idade, menos de 2 anos. A mãe de Natanael pega Natanael e esconde Natanael debaixo de uma figueira, para que Natanael não fosse morto por Herodes. Jesus é levado para o Egito, fugido, em fuga, pelos seus pais. A mãe de Natanael dá um jeito, esconde ele debaixo da figueira. Só que agora aqui, Jesus está escolhendo os seus discípulos. Ele está com cerca de 30 anos, Jesus, e Natanael também. Ninguém sabia dessa história, conta Flávio Josefo, que ninguém sabia dessa história. A mãe de Natanael contou para ele, é claro: olha, meu filho, você escapou da morte, porque eu te escondi debaixo da figueira, para que Herodes não te matasse. E a mãe não divulgou isso. Mas, quando Jesus viu Natanael, Jesus fala: aqui tem um verdadeiro israelita, porque Jesus conhece a mim e a você. E aí, Jesus pergunta, mas de onde me conheces? Aí Jesus fala: aqui, rapaz, te conheço há muito tempo. Quando você tinha 2 anos de idade, 30 anos atrás, eu vi você escondido lá debaixo da figueira. Olha Jesus revelando o passado. Aí ele se espantou. Ué, você sabe dessa história? Você sabe da minha história? Rabi, eu sei que tu és o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Veja como Deus conhece a nossa história. Deus conhece o seu passado, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o seu sofrimento, o seu deserto.
Deus conhece tudo isso. Então, queridos, os motivos, porque Deus pode te abençoar nessa noite, é porque Ele te conhece, mas Ele não apenas te conhece, Ele conhece o seu passado, mas Ele não apenas conhece o seu passado, Ele sabe exatamente há quanto tempo você está nessa luta, Ele sabe há quanto tempo você está nessa prova, Ele sabe há quanto tempo você está clamando por um milagre, quem sabe pela salvação do esposo, pela salvação do filho, pela cura de uma enfermidade, por um casamento, Ele sabe há quanto tempo você está clamando a Ele, Ele conhece você. Então Ele, sendo conhecedor de tudo isso, Ele estando aqui nesta noite, e eu quero te dizer que o segundo motivo pelo qual Jesus pode e vai te abençoar nessa noite, é por conta da sua divina compaixão. A Bíblia diz, meus queridos, qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma serpente? Nesta noite você é filho, e se você pedir o seu milagre, Deus vai te dar o seu milagre, porque Ele não tem prazer de ver você sofrendo, Ele não tem prazer de ver você nesse deserto toda a vida. Deus tem uma bênção para você nessa noite. Você crê nisso? Amém? Glórias a Jesus. Queridos, para que a gente receba a cura, existem alguns passos necessários. Para que a gente seja abençoado, existem alguns passos necessários. Primeiro, nós precisamos admitir que nós precisamos do milagre. E é por isso que Jesus, quando vê aquele homem, pergunta: você quer ficar são? Ou, o cego Bartimeu, o que queres que te faça? Ele precisava reconhecer e admitir: não, eu quero ver. Nesse caso aqui, quando Jesus pergunta: você quer ficar curado? Jesus estava esperando que ele admitisse: eu quero sim ser curado, estou enfermo, não tem ninguém por mim, eu preciso sim. E Jesus queria que ele admitisse. O primeiro passo para a gente receber a cura, receber o milagre na nossa vida, é admitir que a gente precisa de um milagre. Às vezes você tem um problema, mas nunca pediu a Deus para resolver esse problema. Às vezes você tem uma necessidade, mas você não admite, é orgulhoso, está num pedestal, você não desce. Você precisa admitir que você precisa de Jesus. Você precisa admitir que você precisa de socorro. Você não é forte o suficiente para vencer sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de Jesus, você precisa de uma mão para segurar a sua mão. Então o primeiro passo para o milagre, para a cura é: admita que você precisa. Admita que você tem necessidade. Segundo passo é identificar a necessidade. Identifique a necessidade. Eu tenho uma necessidade, mas qual é a necessidade? Eu acabei de vir de um casamento que eu celebrei agora à tarde, e eu falei sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Ali diz que houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus foi convidado juntamente com os discípulos. A festa está acontecendo e diz a Bíblia que de repente o vinho acaba. Surgiu um problema. E imediatamente a mãe de Jesus dá conhecimento a Jesus da falta de vinho. Ou seja, para que o milagre acontecesse, Jesus tinha que saber que estava faltando vinho. Se a mãe de Jesus não desse conhecimento a ele de que estava faltando vinho, Jesus não ia providenciar a transformação de água em vinho. Então, nesse segundo passo para receber a cura, receber o milagre, nós temos que identificar o problema. No caso ali do primeiro milagre em Caná da Galileia, o problema foi identificado, faltou vinho. Temos um problema. Identifique o problema. Identifique a necessidade. Você tem uma necessidade? Que necessidade é essa? Identificada a necessidade, leve a sua necessidade para quem pode resolver e atender a sua necessidade. E aquele que pode atender a sua necessidade nessa noite chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nesta noite para resolver o meu e o seu problema. Esse homem ali,
no tanque de Betesda, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ao invés dele dizer sim ou não, ele vai voltar ao passado. E ele vai dizer, não tem homem algum que quando a água é agitada, me jogue na água. Ele foi pensar nas pessoas. Estou sozinho. Ninguém é por mim. Ninguém me ajuda. Imagino que tinha até um sentimento de tristeza, de raiva, de ódio, de falta de perdão para as pessoas. Tantas pessoas aqui à minha volta. Tantas pessoas poderiam me ajudar, mas ninguém vem me ajudar. Essas pessoas não valem de nada. Aí guardam um sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, de aborrecimento das pessoas. Então, esse homem em Betesda, ele precisava perdoar essas pessoas. Quem sabe a sua família, quem sabe os seus pais, quem sabe seus irmãos, quem sabe, sei lá, seus amigos. Ele precisava perdoar, porque ele estava preso a essas questões. Tanto é que quando Jesus pergunta, ao invés de dizer sim ou não, ele vai se lembrar das pessoas. Então, para a gente receber o milagre, para a gente ser abençoado, a gente precisa perdoar as pessoas envolvidas nas nossas feridas. Tem pessoas envolvidas nas suas feridas? Tem pessoas que te machucaram? Tem pessoas que você ainda não conseguiu perdoar? Olhe, para você receber o seu perdão, para você receber a sua cura, para você ser abençoado, você precisa ter um coração limpo, você precisa perdoar. A Bíblia diz no livro de Mateus que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial perdoará a nós. Porém, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial não nos perdoará. Então, o perdão que recebemos de Deus está condicionado ao perdão que nós liberamos para as pessoas que estão à nossa volta. Se nós não tivermos condições de liberar perdão para as pessoas que estão à nossa volta, ou distante, pessoas que nos machucaram, se nós não temos condições de liberar perdão, acredite, estamos na igreja perdendo tempo. Por quê? Porque também nosso Pai Celestial não nos perdoará se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas. Esse homem, ele precisava se libertar dessas pessoas que o feriram. Passo necessário para receber a cura e o milagre. Entregue agora a sua causa a Jesus. Entregue a sua causa a Jesus. Confie em Jesus, acredite em Jesus. Passo necessário para receber a cura, para receber o milagre. Adoração em qualquer situação. Ó, adoração em qualquer situação. O tempo seu nesse deserto parece ser duradouro demais, parece que está demorando muito. E aí você já começa a murmurar, você começa a reclamar. Você começa a querer colocar Deus na parede, você começa a questionar Deus. Começa a murmurar, igual o povo de Israel quando saiu do Egito e no deserto ficou murmurando, vivendo um milagre todo dia, todo dia. Era pão que caía do céu, era água que jorrava da rocha, era mar vermelho que se abria, era milagre todo dia. Era água amarga se tornando água doce, todo dia milagre, Fabrício. Mas o povo murmurando, o povo lembrando dos melões, dos pepinos, das cebolas lá do Egito, e perguntando para Moisés: você queria nos matar nesse deserto? Seria melhor ter deixado a gente lá no Egito sofrendo lá. Adoração em qualquer situação é um passo necessário para você alcançar o milagre. Adore, adore, adore. Jesus pode curar você hoje. Jesus pode abençoar você hoje. Jesus pode dar a resposta que você precisa hoje. Um dia,
agosto de 2006. Alguns anos na luta contra a enfermidade. Alguns anos na luta contra a enfermidade. Eu saio da igreja, eu saio de casa e vou para a igreja. Talvez eu estivesse indo para a igreja para cumprir mais uma agenda de igreja. Os irmãos sabem, eu estive enfermo, fiquei 7 meses ininterruptos internado no Hospital do Câncer. Sofri terrivelmente. Quando eu saí do hospital, ainda fora do hospital, fiquei sofrendo vários anos. E naquele tempo que eu estava no hospital, eu fiquei 7 meses ininterruptos, internados, deitados sobre uma cama, sem poder comer nada, só alimentação pelas artérias, não podia ir no banheiro tomar banho. Em cima daquela cama me davam banho, trocavam fralda, em cima daquela cama eu fiquei 7 meses sem poder me levantar. Nesses 7 meses, 3 dias, 7 meses dá 210 dias. Desses 210 dias, 3 dias marcaram a minha vida. E foram 3 dias que eu confesso para os irmãos, eu pensei que eu morreria naqueles dias. 3 dias. Um deles, meu cunhado está aqui, levanta a mão, estava comigo no hospital, por volta de 8 horas. Isso era dezembro de 2002. Eu estou deitado por volta de 8 horas da noite, ele ia dormir no hospital comigo. Eu começo a sentir frio, peço um cobertor, continuo com muito frio, peço mais cobertor. Colocaram 7 cobertores em cima de mim. E eu morrendo de frio, tremendo, batendo queixo e pulando em cima da cama, doutora Ana Maria. Eu comecei a ficar tremendo em cima da cama, pulando em cima da cama. Israel liga para minha esposa, que estava do lado, lá no flat, lá perto, ela corre para lá. Aí ela passou a ficar comigo, ele foi embora. Cheguei a uma febre de 43, 44 graus. Eu comecei a delirar, não vi mais nada, só fui acordar 3 horas da manhã, quando eu estava já sentado numa cadeira, vários médicos à minha volta, enfermeiro, e nesse dia, eu pensei que eu ia morrer. Eu tive uma bacteremia, bactéria no sangue, quase morri nesse dia. Nesse dia eu pensei que eu ia partir. Esse foi um dos dias críticos. Outro dia crítico foi um período de dias, de 20 a 30 de novembro, que eu peguei uma hemorragia, eu tive uma hemorragia de sangue durante 10 dias, e os médicos não descobriam a causa da hemorragia. E eu perdendo sangue, eu falei, meu Deus, sangue é vida. E eles repondo sangue, mas repondo sangue, bolsas de sangue, transfusão direto. E eu perdendo sangue, eu pensei, sangue é vida. Meu corpo não está segurando sangue, eu vou ficar sem sangue, eu vou morrer. Esse tempo eu chamei a minha esposa, conversei, dei todas as orientações, eu pensei que ia morrer. No 10º dia desse período, a minha esposa liga para o pastor Edson Nascimento em Anápolis, que foi o pastor que... alguns anos antes dessa enfermidade, Deus tinha usado ele para falar que Deus ia me colocar na cadeira de rodas, ia me aposentar e depois ia me curar, porque Deus não queria eu no trabalho, queria eu na obra. 10 dias desse sofrimento de hemorragia, foi o tempo que eu pensei também que eu ia partir. A minha esposa liga para o pastor Edson e conta o que estava acontecendo, que tinha 10 dias que os médicos não conseguiam identificar a causa da hemorragia, e que eu estava recebendo sangue, o sangue saindo, eu perdendo sangue. Aí o que ocorre? O pastor Edson pega um avião imediatamente e vai para São Paulo. Ela falou com ele na madrugada, ele chegou no dia seguinte por volta de 3, 4 horas. Ele foi me visitar. E ele chegou, ele olhou para mim, ele viu minhas circunstâncias e ele falou desse jeito, de olhos abertos. Levantou os olhos e falou, Deus, se foi o Senhor que falou comigo lá atrás, de que esse homem, o Senhor ia colocá-lo na cadeira de rodas, aposentá-lo e depois curá-lo, eu quero um sinal aqui e agora. Se o Senhor falou comigo, eu quero um sinal aqui e agora. Irmãos, naquele dia, instantaneamente a hemorragia acabou. Chamaram os médicos, fizeram exames para tentar descobrir. Meu prontuário está aqui no gabinete.
1150 páginas. Essas histórias que eu estou contando estão narradas Ocorre, irmãos, que o homem de Deus foi lá. E Deus instantaneamente me curou naquele dia. Os médicos até hoje não sabem a causa da hemorragia, nem como ela veio, nem como ela foi embora. Eu sei que ela foi embora porque o profeta de Deus foi lá. Esse foi o segundo dia que eu pensei que eu ia partir. O terceiro dia, esse foi terrível, foi 15 de novembro desse mesmo ano, 2002. Congresso de mulheres na nossa igreja aqui, minha esposa veio, minha mãe ficou comigo. Por volta de 8 da noite começaram as crises de dores, eu sentia dores intensas que beiravam a morte, beiravam o insuportável. Aí começava com dipirona, buscopan, composto, tilatil, tramal, morfina, dolantina. E as dores nesse dia foram tão intensas, a minha barriga distendia e parece que ia explodir. E doía, que eu não suportava. E essas medicações todas eram como água, tomava e não fazia efeito nenhum. Naquela noite, a minha mãe liga para minha esposa aqui, depois do culto, e fala, vem embora, porque Simval está muito ruim, não sei se você vai conseguir vê-lo ainda com vida, porque está muito crítica a situação. E eu estava desesperado, e era gritando e chorando, mas só que aquela noite, as palavras que saíam da minha boca, minha mãe está me ouvindo, muito provavelmente aqui no YouTube lá de casa, meu pai está com Covid, Deus abençoe o senhor, viu? Vai ser curado em nome de Jesus, está sem sintomas. Minha mãe estava comigo, e ela é testemunha disso. As palavras que saíam da minha boca naquela noite toda, em meio aos gritos, era glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E eu passei a noite falando isso. De manhã, o médico que cuidava de mim, eu estava à noite com os residentes, na manhã seguinte, por volta de 6 horas, chega o médico titular. Ele mandou me dar uma dose muito forte de dolantina, quase 3 vezes mais do que já tinha aplicado na noite. Eu apaguei, fiquei fora de si, dormi, só fui acordar lá para as 4 da tarde, minha esposa já tinha chegado. E o médico fez tomografia, fez exames, fez tudo, não encontravam nada, irmãos, não viam nada, não achava nada. Eu entendia que Deus estava permitindo o meu estado, a minha estada ali naquele hospital por esse tempo. Mas o que eu quero te dizer? Que nesse dia aqui eu também pensei que ia morrer. Eu glorifiquei a Deus e queria partir glorificando a Deus. O meu sentimento é de que eu ia partir, mas eu não queria murmurar, eu não queria reclamar, eu não queria achar ruim, eu não queria ser achado em falta diante de Deus, dada qualquer palavra que eu pudesse falar que entristecesse a Deus. Era glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sentindo dores, e em meio à glorificação, à adoração, os gritos, os desesperos, porque foi a noite toda assim. O que eu estou dizendo para você? Qualquer que seja a sua situação, adore. Qualquer que seja o seu sofrimento, louvado seja Deus. Qualquer que seja a sua luta, exaltado seja o Senhor para sempre. Qualquer que seja mesmo o seu deserto, adore, não faça como os israelitas. Adore a Deus, faça como Abraão, que quando foi levar Isaque para sacrificar, ele para ao pé do Monte Moriá, deixa seus servos ali e diz, ficai aqui, porque eu e o menino iremos adorar, e tendo adorado, voltaremos para vós. Olha aqui a sutileza que há nesse texto. Deus manda Abraão sacrificar o filho. Ele junta o jumento, pega os seus servos, pega o filho, pega a lenha, pega o cutelo e vai em direção ao Moriá. Quando chega no pé do Moriá, ele deixa lá os servos, deixa os animais, ele pega seu filho Isaque, ele pega a lenha, ele pega o cutelo para imolar o seu filho, e ele sobe o morro. Mas ele fala para os servos, ficai aqui, porque eu e o menino iremos adorar, e depois voltaremos no plural, e eu e o menino voltaremos. Só que Abraão estava subindo para sacrificar o filho. Em cima do Monte Moriá, ele faz o holocausto, ele prepara a madeira, ele bota Isaque ali, ele pega o cutelo e ele vai matar Isaque. Mas antes dele subir, ele falou, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Olha
o drama que esse pai está vivendo. Mas ele tinha fé de que, ainda que ele matasse o seu filho, Deus era capaz de ressuscitar Isaque, para que pudesse voltar com ele e encontrar os servos lá embaixo. Agora perceba que Abraão está subindo para sacrificar, para matar o filho. Que prova, irmãos, que prova. Você está passando por alguma prova? A prova que você está passando se assemelha, chega pelo menos perto a essa prova de Abraão. Vai ter que matar o filho da promessa, o filho da idade avançada, o filho dos 100 anos. Isso era a prova. Mas Abraão, ele deixa os servos lá embaixo com os animais e diz: o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar o filho, ele vai matar o filho. Mas o que ele diz? Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Para Abraão, sacrificar o filho era adoração a Deus. Para Abraão, matar o filho era adorar a Deus. Queridos, em circunstâncias quaisquer que seja, adore a Deus. Esse é um passo para você ser curado. Esse é um passo para você ser abençoado, receber o seu milagre. A adoração. Adore a Deus, porque na sua adoração está a sua vitória. Na sua adoração está o seu milagre.